Nossa convidada de hoje é uma empreendedora de destaque, referência no setor de alimentação e franquias no Brasil. É fundadora da Nutty Bavarian, marca que ela trouxe dos Estados Unidos em 96 e que hoje é líder nacional na venda de castanhas glaciadas. Quando fala isso, castanhas bonito, glaciadas, né? Não, já dá uma água na boca. Bonito. A marca tem mais de 170 quiosques espalhados pelo país e mais de 500 pontos de revenda. Ela é um exemplo de empreendedorismo feminino. Seja muito bem-vinda, Adriana Auriemo! Obrigada pela apresentação. Que honra estar aqui com vocês hoje. Uma pena que nossos espectadores aqui não podem sentir o cheiro, mas assim, é algo que remete à minha infância, então tem um carinho especial. Como foi, Adriana, que você achou o negócio? Quando foi o seu ponto de... Foi através do cheiro também, viu? Porque a Nutty Bavarian é uma marca americana. Quando me formei na faculdade, fui fazer uma viagem com a família para os Estados Unidos e lá num jogo de basquete a gente sentiu aquele cheiro delicioso. Isso em 1990 não lembro se foi final de 95 ou começo de 96. Uhum. Na época, enfim, eu era estagiária na empresa do meu pai, não estava nem pensando ainda em abrir negócios. Mas uma tia minha teve a ideia de comprar a estrutura americana e trazer para o Brasil. Então, ela comprou um equipamento elétrico, trouxe para o Brasil, trouxe as amêndoas de lá. Na época, só vendia amêndoa caramelizada, né? Nem ainda tinha o mix todo de produtos, ainda não eram as castanhas glaciadas que a gente fala hoje. Mas ela trouxe para o Brasil e eu fui fazer um curso de franquias por causa da empresa do meu pai, porque uma das ideias era crescer, e tinha laboratórios, enfim, crescer através de franquias, e eu me apaixonei pelo franchise. Então eu falo que eu resolvi ser franqueadora antes de saber do que eu seria. E depois, essa minha tia abriu em julho o primeiro quiosque lá em Campos do Jordão e por razões pessoais não quis mais continuar com o negócio. Aí a gente olhou e falou, pô, isso daí pode ser uma rede de franquia. E foi aí que eu descobri que a Nutty Bavarian nos Estados Unidos não era uma rede de franquias, ela era marca de um equipamento elétrico. Olha só. Que é um pouco complicado explicar, porque na verdade o que a gente fez foi... comprar dos Estados Unidos a exclusividade desse equipamento para o Brasil e montar um negócio em cima de um equipamento que tinha o nome de Nutty Bavarian. A marca acabou ficando porque ela já tinha registrado essa marca e ficou. Se eu pudesse voltar no tempo, acho até que eu teria mudado, porque ela é um pouco complicada, né, de explicar o significado. Em inglês faz muito sentido, mas há quase 30 anos atrás, em português, não significava nada. Primeiro que ninguém sabia o que era nuts. Se você lembrar, não sei aqui quanto tempo que vocês acompanham esse mercado de castanhas, mas há 30 anos atrás não era comum você comer todos os tipos de castanhas que a gente tem hoje. Sim. Macadâmia era uma coisa que não existia. As pessoas comiam castanha de caju salgada, às vezes um bolo de nozes e olhe lá, né? E, enfim, o nosso nome é um trocadilho com a palavra maluco, doido em inglês, com o nuts das castanhas, e o bavariano, que é o alemãozinho, que é o símbolo, porque o produto foi inspirado num produto que vende lá no sul da Alemanha, nas festas, nas Oktoberfests da vida, nas festas de Natal que tem lá na região da Bavária. Então, essa é um pouquinho da nossa história. A gente trouxe, montou, né, esse modelo de franquia. Primeiro, pontos próprios, quiosques em shoppings, aeroportos. Qual foi a primeira? Aonde? O primeiro foi em Campos do Jordão, ainda com a minha tia. Depois ela voltou para São Paulo, montou no Shopping Penha e foi aí que eu entrei. Aí o meu primeiro mesmo, foi difícil o começo, viu? Porque vocês falaram do cheiro, mas ninguém deixava colocar. A gente colocava e mandavam fechar por causa do cheiro. Foi assim... Por causa do cheiro do preparo ali das castanhas caramelizadas e glaciadas e tudo mais. É um cheiro delicioso, mas ninguém deixava. Isso assim, 30 anos atrás, não era comum ter quiosque de alimento em shopping. Era um negócio, produto novo, marca nova, cheiro, né, saindo ali, que as pessoas não estavam tão acostumadas. Mas aí foi indo, aí abrimos em alguns outros shoppings, depois aeroportos, metrôs, terminais rodoviários. Vai crescendo, né? Adriana, crescendo nos outros canais. Você falou um pouco sobre que, se pudesse voltar atrás, mudaria de nome, mas hoje a sua marca é super reconhecida. Você falou agora do alemãozinho ali. Todo aeroporto que a gente vai, quando a gente pensa no Nutty Bavarian, a gente já pensa naquele boneco. Como é que foi a composição de marca? Porque marca não é só uma logo, você tem toda uma cultura. Quando você chega no seu quiosque para comprar, as pessoas são sempre muito educadas na hora de atender. Exatamente. Como é que
foi essa montagem dessa estrutura cultural de marca? Você sabe que as pessoas olham, né, e acham que é tudo muito fácil, porque é um quiosque, é pequenininho, é simples, é um mix de produtos relativamente pequeno, mas tudo ali é pensado. Para começar, a gente muda nossos quiosques. Antigamente era a cada 5 anos, a gente repagina ele inteiro. Vou contar algumas das mudanças que a gente fez. Por causa da pandemia, a gente atrasou um pouco a última mudança, demorou um pouco para conseguir trocar todos, mas já está quase na hora de mudar de novo. Mas assim, a ideia é contar a história em 2 metros quadrados, o que não é fácil, ainda mais quando você está no meio de um corredor, porque uma loja, a hora que você entra, você trabalha todo o visual dela, né? A parede, o teto, a música, a ambientação. O corredor depende de onde você está. Você está no meio de um metrô, o que tem em volta de quiosque é uma coisa. Você está num shopping é outra. É totalmente diferente o piso, o teto. Mas a gente queria contar a história daquela região da Bavária. No começo, ele era muito invernal. Não sei se alguém aqui lembra dos nossos quiosques antigamente. Ele tinha um telhadinho, assim, aquela carinha verdade. de Campos do Jordão, né? Só que aí o que acontecia? Chegava no verão, a gente não vendia, porque as pessoas ligavam o produto a um produto de consumo no inverno. Aí a gente foi mudando, mas sempre tentando contar a história daquela região da Alemanha, uma região festiva e, ao mesmo tempo, se adaptando às exigências locais. Os shoppings, por exemplo, mudaram muito as exigências. Eu brinco até, né, que há uns anos atrás, para você montar um quiosque no shopping, você fazia o DRE, tinha lá, sei lá, 5, 6 linhas. Era aluguel, funcionário, imposto, matéria-prima. Hoje tem um monte de linhas, porque são tantas as exigências, e do shopping center também, de projeto, enfim, um monte de coisas que você tem que ter, seguro, taxas e etc. Mas o tamanho também, porque o telhado atrapalha a vista de outros lojistas, então a gente teve que tirar a parte do telhado, e aí a gente foi mudando. E a ideia é ser uma operação muito simples para quem toca o negócio. Ele é um negócio que com um colaborador ali, uma pessoa, ela consegue produzir, vender, fazer tudo certinho. Ponta. Mas para ter isso tem que ter muita tecnologia por trás. 2, tem que ser tudo muito bem pensado e muito bem explicado para que a pessoa consiga chegar lá, sentir o cheirinho. Tem todo um fluxo, né? Depois eu falo dos outros canais, que aí já é uma outra coisa. Mas no modelo quiosque, que as pessoas mais conhecem, você primeiro sente o cheiro, aí você chega perto, ela te dá uma amostra grátis. Não sei se vocês viram, você experimenta o produto, quer experimentar outros sabores, você experimenta e aí você monta o seu cone. O cone, ele já está lá explicado, o tamanho do cone. A gente não vende por peso, a gente vende por tamanho de embalagem, porque depende do que a pessoa quer colocar lá dentro. E ela paga o mesmo preço independente da mistura que ela fizer. Que é para não ter fricção, sabe? Não é esse, só pode misturar com esse. Ela faz o que ela quiser, ela paga a embalagem, tem os produtos ali de checkout também e o fluxo é muito rápido. Então, você chega, compra, sai e não perde o impulso. Que quando você trabalha com produto de impulso, pipoca é assim, enfim, outras coisas são assim. Se você dá muita alternativa, a chance da pessoa se confundir ou, então deixa, eu compro depois, é grande. Ela tem que entender, tem que saber o que é, comprar e sair rapidinho para dar tempo dele atender outra pessoa e não formar fila, enfim. Então, é tudo pensadinho ali no meio. Você falou muito sobre o fluxo, sobre o atendimento, né? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é sobre a experiência de compra. Eu tenho um amigo, há alguns anos atrás, ele fez uma thread no Twitter falando sobre como foi a experiência dele durante a compra. E ele falou que ficou lisonjeado com o carinho, com a forma, com a educação, com a forma que a pessoa atendeu ele, né? E até ele pensou assim, nossa, a pessoa deve ser a dona da franquia, mas não, era só um funcionário. Como é que vocês fazem hoje para ter um treinamento de tão alta qualidade com a gente faz muito treinamento, muito. Tem uma empresa que a gente contrata, né, para treinamento, que é único, enfim, treinamento com equipe de venda, treinamento com franqueado, lives com os colaboradores, comunicados internos. É uma área que a gente investe bastante. As pessoas até acham engraçado, porque, o que você tanto tem que treinar? Vai ter que fazer o produto e vender. Mas não é bem assim. Acaba fazendo toda a diferença a maneira que a pessoa te recebe. E é um desafio também. Porque uma coisa é você ter uma loja que tem um gerente e aí o gerente está de olho em quem está atendendo o cliente. Outra coisa é a pessoa que está atendendo está sozinha ali. Sim. Não tem ninguém olhando ela. Se ela atender mal, eu não vou nem saber, porque ela vai estar lá sozinha. Eu vou saber depois se o cliente reclamar. Então, a gente tem que
fazer campanhas para os colaboradores, enfim, premiações. Uma curiosidade de negócio. Você falou que você tem o modelo loja e o modelo quiosque. Loja a gente está começando. A gente tem uma loja na Vila Olímpia e vamos abrir agora uma loja no Itaim. Que deve abrir rapidinho. Basicamente é o quiosque. Basicamente é o quiosque. Eu conheci o quiosque. Quando você falou que tinha loja, que você tem uma outra experiência imersiva. Que assim, eu tenho outros canais. Então a gente tem, a gente fala que são vários canais. Tem o canal ponto de venda, que aí tem quiosque, container, trailer. A gente coloca tudo na categoria quiosque, mas tem vários formatos, né? Tem carrinhos móveis, estruturas para eventos, para feiras, para festivais. A gente participou o ano passado, por exemplo, do Rock in Rio. Era uma lojinha no Rock in Rio. A gente participou da Oktoberfest, daquele evento grande da Disney, do Web Summit. Então, tem grandes eventos que a gente participa. Aí a gente tem o canal Brindes Corporativos, a pessoa pode comprar para eventos, para dar nos seus estandes de vendas, pode personalizar as embalagens. Aí tem milhões de modelos de personalização, presentes corporativos, festas, aniversário, casamento, batizado, enfim, tudo isso com cones temáticos, embalagens temáticas. Esse é um outro canal. A gente tem o canal de food service, que é o produto como ingrediente de outros produtos. Então, sorveterias, docerias, cafeterias fazem produtos com as nossas nuts. E grandes redes usam as nossas nuts para fazer seus produtos. Restaurantes, etc. Dentro desse canal food service tem as parcerias que depois eu posso contar. A gente tem algumas parcerias bem legais, collabs, produtos feitos em conjunto com outras marcas que a gente adora. Aí tem o canal que a gente chama de indústria, né? Que é o off-trade, que é o produto que é vendido em supermercado, farmácia, loja de conveniência, cafeteria. E é uma outra brincadeira também, que é bem desafiadora. A minha curiosidade é, quando você disse que praticamente fica uma pessoa ou duas ali, o investidor, que muitas vezes a franquia, ela até exige, né? Que o investidor, o franqueado, ele esteja na operação. Esse basicamente é o contrário. Eu entro mais como um investidor e a minha participação é qual? É como uma gerente. Porque assim, a gente vê as meninas ali, normalmente são garotas, tal, trabalhando ali sozinhas. Então, como é a minha participação quanto investidor? Bom, primeiro assim, eu sou fã do modelo de franquia quando ele é bem feito, tá? Acho que as pessoas ainda confundem muito o que é o franchising, acham que vou comprar um negócio que vai dar certo. Não é assim. Você vai comprar o fazer parte daquela rede. Porque uma coisa é você ter um quiosque, vamos supor, vou montar o meu quiosque, o Eric vai montar o quiosque dele de amendoim. Ele vai lá, ele vai ter que negociar uma quantidade de amendoim com o fornecedor das embalagens não vai fazer embalagem só para um quiosque, aí ele vai querer, ele quer fazer uma campanha, ele não vai conseguir licenciar personagens bons, chamar influenciadores caros, porque sozinho é muito difícil, né? Botar profissionais, consultores, advogados e tudo que uma empresa exige. Quando você faz parte de uma franquia, você acaba usufruindo tudo isso da rede, tá? O franqueado, o papel dele é a operação, cuidar daquela operação, treinar os seus funcionários, a gente passa o material, ele tem todo o material de treinamento, tem os vídeos. Mas é ele que treina, então. Mas é ele que tem que treinar. A gente tem programas de treinamento também para os funcionários do franqueado, mas ele tem que mandar mandar o colaborador dele ali para fazer. Ele tem que fazer os controles de venda, ele tem que fazer o cuidado financeiro, ele tem que se certificar que os produtos estão todos ali, que o quiosque está limpinho, que o atendimento está sendo bem feito, tem que fazer um bom relacionamento com o ponto comercial, porque quiosque tem uma vantagem muito grande que as pessoas falam, o quiosque é bom porque você não tem que construir a loja, né? Se você precisar sair, você não perde tudo aquilo, mas você fica vulnerável. Sim. O contrato de quiosque é um contrato mais curto nos estabelecimentos comerciais e podem te tirar a qualquer hora. Se o franqueado não tiver um bom relacionamento com aquele ponto comercial, ele dança. Então, ele tem também que lidar com isso. Por isso, a gente fala que o que a gente procura nos nossos franqueados são pessoas que tenham bom relacionamento com gente, sabe? A parte técnica a gente ensina. Todo o conhecimento da operação, da gestão, o que não falta lá é treinamento e suporte para isso e processo. Mas saber lidar com gente é a parte dele. E tem pontos mais complexos ainda quando a gente trabalha com shopping center, que é se o franqueado deixar o quiosque vazio, ele toma multa, ele pode perder a posição. Então, quando chega, por exemplo, festas de final de ano, tem que pagar a locação dobrada. Então, é um desafio enorme. Eu fico imaginando como é que é isso, por exemplo, em aeroporto. Vocês têm hoje vários pontos também em aeroporto, também é bem difícil. Aeroporto, eu vou te falar,
Alguns pontos nossos são muito bons até de resultado. Alguns, que são os nossos pontos próprios, nós estamos lá pela marca. Porque é tão caro tá lá, o que você tem que investir é tanta coisa, o custo de ocupação. Sai no 0 a 0, beleza, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, ai, que roubo, comprei, sei lá, um pão de queijo no aeroporto, custa 3 vezes o café do aeroporto. Gente, sabe quanto custa estar no aeroporto? É muito caro. Tudo é muito caro ali dentro, né? Até o horário estendido que você tem que atender, adicional noturno, essas coisas todas, o terceiro turno, tudo é mais caro em aeroporto. Mas, sem dúvida, para a marca é uma vitrine gigante. E a gente está em alguns pontos muito estratégicos. Não sei se vocês... Congonhas é um dos pontos que as pessoas falam muito. Santos Dumont, você abre a portinha ali, você cai no nosso quiosque, né? Guarulhos, você chega, aquele é um ponto até que eu bati bastante para conseguir estar lá. O Terminal Internacional de Guarulhos, eu queria que a pessoa, era que ela chegasse no Brasil, que ela entrasse no Brasil, geralmente é por... A gente está também no Galeão, mas a maior parte chega por Guarulhos. A hora que abre aquela porta, eu queria que fosse a primeira marca que a pessoa visse, fosse a nossa. Não está exatamente onde eu queria, porque fluxo de, enfim, bombeiro não deixou ficar bem no meio, mas ele está logo ali. Dá para, se você sair e olhar assim para a esquerda, a primeira marca que você vai ver vai ser a nossa. Essa era a ideia, né? Você chegou lá, sentiu o cheirinho para criar essa referência. A gente quer muito que a pessoa ligue o nosso cheirinho a um momento gostoso para ela. Por isso que a gente está em pontos turísticos, no Parque do Ibirapuera, no bondinho do Pão de Açúcar, para a pessoa estar naquele momento gostoso, descontraído, ou estou chegando em casa, ou estou indo viajar para um lugar legal. Esse cheirinho liga com... remete a lembranças. Shopping Raposo. Muito legal isso. Shopping Raposo, Ricardo Ventura, já esteve lá ou não? Não estive no Shopping Raposo. Devo ir, Eric? Devo ir? Faz tempo isso. Remete à minha infância. Isso é legal você trazer, né? Porque acho que vocês têm essa... A marca, ela tem essa conexão com esses bons momentos, né? A gente também sempre trabalhou muito o público infantil. Com todo o cuidado que tem que ter, né? Por exemplo, se você for com uma criança lá no quiosque, a gente não pode oferecer um grão para a criança sem perguntar para a mãe, porque a gente não sabe se a criança é alérgica e coisas desse tipo. Mas nós sempre tivemos produtos para criança, alguma brincadeira, algum licenciamento. O ano passado a gente fez Ursinhos Carinhosos, fez Hello Kitty, fez Turma da Mônica com o Chico Bento e a Rosinha, com o filme, né? Que lançaram o filme do Chico Bento ano passado. Enfim, tem coisa nova surgindo aí também que eu não posso contar ainda, mas a gente gosta bastante. Essa era a minha provocação agora, porque eu fiquei sabendo que você é a pessoa da parceria. Você está sempre pensando em licenciamento, parceria. Já contou alguma coisa, assim. Pena que você não pode contar mais pra gente. Mas você fez alguns lançamentos bem legais agora há pouco, né? Nós fizemos. Assim, são duas coisas diferentes. Na verdade, 3. Tem uma que é o licenciamento de personagens, onde a gente licencia, cria produtos só para nossa marca, com personagens famosos. Do Chico Bento que eu contei, foi uma coisa muito legal, porque a gente já tinha feito Turma da Mônica, fizemos o do Chico Bento, e a hora que eu vi que o filme, né, o live action do Chico Bento, o ator que é seu Chico Bento chama Isaac Amendoim, aí ele é uma graça, esse menino. Eu falei, não, esse tem que ser nosso embaixador. E aí a gente trouxe ele para ser o nosso embaixador, o Isaac Amendoim, então foi um licenciamento quase que duplo. Ele é muito lindo, gente. Eu fiquei apaixonada por esse menino. E ele tá ótimo no filme, viu? Quem não assistiu, vale a pena assistir, uma gracinha. Já está disponível nos streams. Então, nesse caso, foi um licenciamento. A gente tem parcerias também com marcas que fazem produtos com os nossos produtos, mas não usam a nossa marca. Se você for tomar um sorvete na Bate de Latte, tem sorvete com as nossas castanhas. A Borelli também fez a Bake Boom, enfim, várias marcas que têm o nosso produto no meio dos produtos deles. Aí a gente tem outras marcas que tem a gente junto com a marca. Biscoitê, tinha lá o Cookie Nut Bavarian. Milk Moo, o Milkshake Nut Bavarian. Estou dando alguns exemplos. Eu não quero falar todos, porque senão eu vou esquecer de algum e depois o pessoal vai brigar comigo. Aí tem produtos que são da indústria também, que tem a nossa marca, que é Colab, que eles vendem nos canais dele. Então, Milk Moo, Biscoitê, que deu exemplo, não são vendidos no nosso quiosque, são vendidos nos deles. Então, é quase que um licenciamento ao contrário. Colbert tem granola feita com as nossas nuts que eles vendem nos supermercados.
Los, que é sorvete, tem o sorvete sabor Nut Bavarian com a nossa marca, que eles vendem nos canais deles e a gente também vende em alguns quiosques que podem vender sorvete. Então é isso, a gente vai moldando. Café Santa Mônica, por exemplo, tem a cápsula de café aromatizado Nut Bavarian, que é só o aroma, não vai o nosso produto, mas eles vendem nos canais deles, a gente vende no quiosque. Tem até a snack canino da padaria Pet, também aromatizado Nut Bavarian, que eles vendem nos quiosques deles e a gente em alguns nossos também. Enfim, e aí tem outras coisas aí no meio. Legal. Tem o brownie do Zé também, que é relativamente novo, que tá super gostoso. Também que eles vendem no supermercado, a gente vende nos quiosques. Dá pra fazer muita coisa gostosa. Olha o que acabou de chegar. Pra gente. Pra cá, Léo. Olha aí. Vocês conseguiriam um pratinho aqui pra eu servir pra eles? Ó, esse veio no delivery, hein? Olha que... Era essa uma pergunta que eu ia te fazer agora, sobre, por exemplo, você tem bons produtos, você tem... ainda. Tá muito já tá cheiroso. Tá cheiroso, óbvio que tá cheiroso. Como é que é pra você trabalhar com esses novos canais de distribuição? Que a pandemia extravasou muito isso. Hoje, você delivery já é um dos principais canais. Quanto que é delivery? Quanto que é loja? Delivery é muito pouco pra gente, infelizmente. A pandemia, vocês imaginam que foi para uma empresa que trabalha com quiosques. Que a gente ficou praticamente um ano e meio com faturamento quase zerado, né? Durante muitos meses, faturamento zerado. Porque os shoppings, depois que abriram, não sei se vocês lembram, você tinha que andar de máscara e você não podia comer no corredor. Ou seja, imagina, as vendas caíram bastante. Aí a gente foi para os canais digitais. Então, hoje a gente tem o nosso e-commerce, que funciona muito bem, para o delivery e para a parte do que eu chamo do off-trade, supermercados, etc., que foi alavancado na época do pós-pandemia. O delivery, a nossa questão, a dificuldade que a gente tem é que a gente não tem categoria lá dentro. O hábito das pessoas de pedir um iFood, de pedir algum canal desse delivery, é na hora do almoço e na hora do jantar, que não é o horário de comer Nut Bavarian. Nosso produto a gente vende muito mais de tarde. Mas é um desafio que a gente botou assim, todas as fichas para tentar potencializar. O produto chega super bem, viaja bem. É muito gostoso, mas precisamos criar o hábito da pessoa de pedir nesses canais. Ainda é muito pequena a participação do delivery. Esse stand-up também é bem legal, também é um modelo que você tem. Hoje representa quanto por cento? Muito pouco. Vem, Léo, vem. Praticamente... Por favor. Ó, o Léo ainda. Tá Léo, pratinho, diretor aqui, ó. Olha que coisa linda, hein? Olha aí, olha que bonito isso. Olha só. Aí, se televisão tivesse cheiro. Meu amigo. Essa é uma frase de 50 anos. Ainda esteja quentinho aí. Olha isso aqui, ó. Olha que maravilhoso. Pega, Mark, pega. Não, já peguei aqui, já tô bem. Que se eu ficar aqui, vou acabar tendo que comprar uma franquia dessa também aí, que no negócio que é muito bom. Comprar a franquia e levar pra casa, né? Esse filtro, inclusive eles tocaram num assunto que me tem a curiosidade, esse filtro também para franqueados, né? Qual que é como que vocês fazem o filtro de vocês? Assim, eu falei primeiro do perfil. Então, nós queremos pessoas que tenham comprometimento em cuidar do seu ponto, da sua equipe, etc. Não dá para ser só um investimento financeiro. Ele tem que estar de olho na operação. Justamente por isso que eu te disse, você não tem um gerente na loja. A não ser que você tenha vários quiosques. E a gente tem muitos franqueados que têm vários quiosques. Aí sim, ele tem equipe, tem gerente, tem supervisor, motorista, etc, etc. Mas se você tiver só um, é você ali. Mas no nosso caso, além do franqueado, o maior desafio é achar um bom ponto. Porque o bom ponto tem que juntar algumas coisas. Tem que ser um lugar com muito fluxo. O nosso produto, ele precisa de gente passando ali, né? Ele não é um produto que custa, sei lá quantos R$1.000, que você vende um por dia e tá bom, tem que vender bastante. Ele tem que ter um aluguel compatível e a gente faz um estudo de ponto bem grande, assim. Você quer ser um franqueado, às vezes a pessoa até desiste só pelo estudo que ela tem que fazer, porque tem que contar fluxo durante uma semana inteira, em horários diferentes, para a gente jogar lá numa tabela, que é o nosso... A gente tem umas taxas de conversão baseado no nosso histórico de tipo de ponto que a gente consegue estimar mais ou menos o faturamento. Não dá para dar o faturamento. Não dá para travar, não dá para travar. A última linha de uma loja padrão, uma loja legal, não a maior e nem a menor. Uma loja padrão.
Quanto que ela dá de rentabilidade, a última linha? Olha, e por isso que eu ia falar, depende muito, principalmente pelo terceiro fator que eu ia falar, que é o aluguel. Entendi. Aliás, eu falei do aluguel já, né? Foi o segundo fator que eu falei. Mas... O aluguel, ele varia, só para você ter uma ideia, ele varia de R$1.000 a R$12.000, dependendo de onde você vai pôr. Em média, hoje, uma loja nossa vende mais ou menos R$42.000. Claro que depende do mês, depende do ponto, pegando, somando mas é uma tudo média. E dividindo. E a última Tem linha... um aluguel de uns 6.000 e a última linha deixa uns 6 também para a pessoa. Deixa uns 6 pagando funcionário, ROIs, tudo mais. Isso é a média da rede, tá? Agora, tem pontos que são muito melhores e tem aqueles pontos que, infelizmente... Em torno de 15%, mais ou menos. Mais ou menos linha. isso. É bastante. É bastante... De novo, isso é a média da rede inteira. Nós temos pontos muito diferentes um do outro, muito diferentes. Nós temos pontos que vendem, sei lá, quase R$200.000 num mês e tem pontos que vendem 10, sabe? Depende. Né? É muito diferente um do outro. Claro, 200 mil é um caso à parte, num momento específico, mas tem pontos que vendem mais de 100, tem pontos que vendem menos de 10, assim, Entendi. Essa variação. E vocês normalmente olham mais para... Você, como empresária, como a dona, a fundadora, você vê o teu negócio mais fundar suas próprias operações hoje ou ter esses parceiros franqueados? Nós temos hoje pontos próprios, alguns, acho que a gente está com uns 14 pontos próprios. Quando são coisas novas, a gente costuma abrir primeiro um próprio para testar. Então, vamos testar, por exemplo, agora dentro de uma Tokstok, que é uma loja que a gente quer ver se vai funcionar dentro desse tipo de operação. Então, vamos abrir um ponto próprio. Essa loja de rua que eu falei no Itaim vai ser uma loja própria para a gente, né, ajustar tudo que tem que ajustar antes de vender para o franqueado. E também para ter a experiência, testar coisas e etc. A gente hoje tem pontos próprios em locais diferentes para ter experiências diferentes. Em shoppings mais populares, em shoppings mais elitizados, em lugares com mais fluxo, lugares com menos fluxo, lugares que a gente tem que ter o quiosque sem a testeira, lugares com, para poder testar todo tipo de operação. Eu gosto muito de trabalhar com franqueado. Acho que o franqueado está na ponta, o franqueado sente o cliente ali. Nós temos uma rede hoje muito bacana de franqueados. Tem franqueados super parceiros, sabe? Pessoas que entendem o negócio e eu adoro escutar sugestões deles. Porque vem ideias muito legais. Inclusive... A gente teve, recentemente, nós lançamos um produto que é um iogurte com nuts. E uma coisa boba, um franqueado deu a ideia de botar mel. Tipo, não é tão difícil você ter uma ideia. Ele teve uma ideia básica e está fazendo o maior sucesso, passamos para a rede inteira. Isso foi a semana passada, por isso que eu estou contando essa. Não. Mas tem várias outras que são ideias de franqueados e que a gente acaba colocando na rede. Acho que essa que é a magia do franchising, sabe? É você juntar um monte de cabeças para pensar em como você faz aquele negócio crescer. No fim, bons parceiros, né? Uhum.